Conexão Brasília, Nova Manhã. Conexão Brasília chegando hoje com o Diego Amorim e uma entrevista com a ministra do Planejamento, ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, ministra que é do MDB. E essa entrevista foi gravada pelo Diego Amorim lá nos nossos estúdios em Brasília e a gente passa a acompanhar a partir de agora. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia você que nos acompanha pela Nova Brasil FM em todo o país. A gente recebe com muita alegria aqui em nossos estúdios da Nova Brasil, Brasília, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ministra, bom dia, bem-vinda à Nova Brasil. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. É um prazer muito grande falar com o Brasil através do programa de vocês. Ministra, semana passada a gente teve aí uma boa notícia para a economia brasileira, o resultado do segundo trimestre do PIB, que surpreendeu positivamente o governo e o mercado, todo mundo revendo as projeções de crescimento para este ano de 2023, quando a economia brasileira, segundo essas novas projeções, vai crescer 3%. E a senhora fez o seguinte comentário na semana passada: não é segredo, é trabalho sério e compromisso com o povo e com o futuro do país. Eu queria te ouvir um pouquinho melhor sobre isso, ministra. Já que não é segredo, o que foi para esse resultado? Eu acho que, acima de tudo, credibilidade. Havia uma expectativa do mercado, da sociedade civil, dos investidores, que esse poderia ser um governo gastador, perdulário, um governo sem compromisso com o fiscal, que só viria, e que é importante ver, né, o social. E acredito que o primeiro passo no sentido certo de se fazer a economia dar certo, foi ter realmente o presidente Lula escolhido para a sua equipe econômica duas pessoas que têm visão diferente da economia. O ministro Haddad, né, um pouco mais ligado à linha do Partido dos Trabalhadores, e eu que tenho uma visão um pouco mais liberal da economia. Diante desse processo e da firme posição do ministro Haddad, que acho que tem todo o mérito por isso, de bancar uma regra fiscal que realmente olhe pelo primário, de zerar o déficit, de ter a preocupação de controlar a dívida em relação ao PIB, isso fez com que o mercado, a sociedade civil, os investidores pudessem apostar no Brasil. Não é à toa que nós tínhamos uma expectativa de crescimento de menos de 1%, ou seja, de 0,9% ao ano, e o crescimento foi de 3%. Tivemos as commodities, é natural, no primeiro trimestre, 1,9% de crescimento do agronegócio, mas o segundo trimestre nos surpreendeu positivamente. Ou seja, se nós não crescermos no terceiro trimestre, nem no quarto trimestre, Diego, se nós não crescermos nada e não tivermos nenhuma notícia ruim vindo de fora, né, quando a gente fala do mercado internacional, sim, nós cresceremos 3%. O que significa isso para a população? Significa dinheiro na veia da economia, significa emprego, renda, carteira de trabalho e, de novo, numa onda gerando mais renda para a população brasileira. Ministra, a senhora citou o novo marco fiscal, que foi uma grande vitória do governo, do Congresso, enfim, que foi aprovado esse chamado arcabouço. A senhora reiterou o equilíbrio da peça, do orçamento também que foi apresentado na semana passada. Eu queria te perguntar, ministra, se a senhora acredita que esse novo marco fiscal será de fato respeitado e como que foi lidar com a pressão para não prever o déficit zero no orçamento do ano que vem? Muito bom. Bom, primeiro, lembrar que nós temos que agradecer o Congresso Nacional por ter aprovado uma nova regra fiscal. Esse foi o pontapé inicial para que pudéssemos fazer esse orçamento com equilíbrio e realmente, embora a meta seja audaciosa, não vai ser fácil cumpri-la, ela é factível. Nós temos já as receitas contratadas, algumas outras receitas terão que vir da aprovação do Congresso Nacional. Em vindo essas receitas, nós temos condições de zerar o déficit. A pressão da política, ela aconteceu, mas é natural. Ela aconteceu por parte da situação e por parte da oposição. Mas nós temos até o final do ano sem nenhuma correria, não temos que ter pressa. As receitas sendo aprovadas, as novas medidas provisórias e PLNs que estão no Congresso Nacional, que vão, de alguma forma, engordar os cofres do governo federal, sem aumentar imposto para o povo brasileiro. Isso que é importante, é trazendo impostos ou fazendo que algumas pessoas que não pagam, hoje tenham que pagar impostos. Então, diante deste cenário, nós temos condições de chegar ao final do ano confirmando a meta zero para o ano que vem. Você está no jornalismo da Nova Brasil FM, nós estamos ao vivo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ministra, Mauro Talhaferri tem uma pergunta para a senhora.
Oi, ministra, bom dia. Nesse final de semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que em relação à meta fiscal para o ano que vem, as medidas para equilibrar o orçamento e cumprir a meta de déficit zero no ano que vem, a bola está com o Congresso. Foi a expressão usada pelo ministro Fernando Haddad. Eu queria saber da senhora o quanto a senhora vê o Congresso comprometido com essa pauta e de manter as contas públicas em ordem, em equilíbrio e déficit zero no ano que vem. Bom, Mauro, acho que são duas questões que precisam ser colocadas aí. Assim, o perfil desse Congresso Nacional é um perfil mais liberal na economia, ou seja, é um perfil mais fiscalista, é um perfil, especialmente no Senado, que tem o compromisso com a responsabilidade fiscal. Então, todas as medidas que nós mandamos para o Congresso relacionado a controle de gastos, a qualidade desses gastos públicos, a política de gestão e legislação que realmente vise a preocupação do controle de meta fiscal, de endividamento do Brasil, ele tende a ser aprovado pelo Congresso. Exemplo disso é o próprio arcabouço fiscal, que estava previsto para ser encaminhado em agosto, foi encaminhado em abril, estava previsto para ser aprovado no final do ano e foi aprovado agora antes do dia 31 de agosto. Esta é uma parte da sua pergunta, Mauro. Agora você tem razão que é um Congresso, por ser uma casa do povo, né, uma casa que tem a representatividade, eu falo que é o poder mais democrático do Brasil, porque ali você tem eleitos todas as matizes ideológicas, todos os perfis representativos do Brasil, você tem muita pressão política e muita pressão da sociedade. Então, é natural que nós possamos ter alguns projetos que tenham impacto nas despesas do Brasil. Você vai desde a desoneração da folha, querendo incluir agora as prefeituras. Isso, se for aprovado, obviamente nós vamos ter que analisar ou reanalisar a meta zero. Então, é um trabalho aí de ajuste, de diálogo permanente entre o ministro Haddad e a equipe econômica, no meu caso, o Ministério do Planejamento e Orçamento, com o Congresso Nacional, para dizer, até aqui dá para ir, aqui não dá, porque a gente tem que ter o compromisso fiscal justamente para garantir que as políticas públicas mais relevantes e importantes para a população brasileira cheguem em quem mais precisa. Ministra, vamos falar de juros. A gente teve na última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, enfim, o início da queda da taxa básica de juros, a Selic, 0,5%, caindo então, portanto, para 13,25% ao ano. Neste mês de setembro, nos próximos dias 19 e 20, teremos nova reunião do Copom. A senhora é uma defensora da autonomia do Banco Central, mas disse recentemente que não se pode demorar a baixar os juros se está tudo bem. A senhora avalia que agora está tudo bem? Passou até do tempo, Diego. A diferença do veneno para o remédio está na dose, né? Que o diga é picada de cobra, né? Da própria veneno da cobra que a gente faz o antídoto para salvar o paciente. Eu acho que tudo mostra, se nós olharmos a nossa inflação, nós estamos aí dentro do limite, dentro daquela banda da meta que nos impusemos. A gente sabe que a inflação hoje não é uma inflação de alimentos, de demanda, então tudo isso leva a crer que nós precisamos baixar os juros o mais rápido possível para não dependermos apenas do crescimento do país de alguns setores muito específicos, como a questão do agronegócio. Baixar os juros hoje é praticamente uma unanimidade em relação ao setor produtivo, ao mercado, que entende realmente que nós estamos diante dos maiores juros reais do mundo. Se você comparar os juros no Brasil versus a taxa de juros, você tem quase 10% aí de juros. Isso é um valor muito alto comparado a qualquer outro país do mundo. O Brasil tem condições não só de baixar neste Copom, mas nos próximos 0,5% pelo menos, ou seja, é preciso que nós fechemos o ano com 11,75, né, que um pouquinho menos talvez que isso, para que possamos dar um alívio, especialmente ao setor do comércio, que precisa contratar empréstimo com crédito mais barato para poder jogar lá no produto que ele vende no supermercado ou mesmo no produto do varejo. Ministra Mauro Talhaferri tem mais uma pergunta para a senhora. Ministra, com tantas questões urgentes para o Brasil resolver em termos de economia, como é que o Ministério do Planejamento faz para pensar a longo prazo, pensar em modelos de desenvolvimento para o país a longo prazo e não só ter que se ater, ter que se concentrar, focar nas questões mais urgentes?
Excelente pergunta, Mauro. Bom, primeiro nós conseguimos já entregar o PPA mais participativo da história do Brasil, pensando a médio prazo. Ou seja, que Brasil nós queremos para os próximos 4 anos, já foi construído com a ajuda da sociedade, os movimentos sociais, a juventude, uma plataforma digital inédita onde todo mundo pôde participar e nós tivemos quase 5 milhões de acessos nessa plataforma. Entregamos o PPA para o presidente do Congresso Nacional, que vai ser aprovado até o final do ano. Uma novidade aí é a transversalidade. Todos os ministros vão ter que se perguntar e fazer as suas ações com alguns focos. O que ele vai fazer ali para a questão da sustentabilidade, portanto, a questão ambiental, a questão de crianças e adolescentes, a questão do gênero, mulheres, povos originários e igualdade racial. Também é uma outra novidade. E a terceira novidade, que é muito importante desse PPA, todos os ministros se impuseram metas, não só meta física, de quantas casas vão entregar, de quantas pessoas estarão assentadas na agricultura familiar, de quanto que vai ser ali a nossa meta para inflação e assim por diante. Mas também vamos ter um gráfico que a imprensa vai poder acompanhar ano a ano qual é a nossa, a gente está falando de meta aqui fiscal, sim, mas qual é a meta que nós queremos alcançar no sentido dos indicadores, de diminuir os indicadores da desigualdade social, da pobreza, enfim, vou dar um exemplo básico para todo mundo entender. A média em 2022, mais ou menos, da desnutrição infantil no Brasil é de 4,5% das crianças. Mais ou menos 4,5% da população brasileira infantil, lamentavelmente, o que é um crime para um país que alimenta o mundo, passa fome ou tem desnutrição infantil. Então, a ministra da Saúde falou, bom, é esta a realidade, o ano que vem eu me imponho uma meta X, no ano de 2025, 26 e 27. Claro que a meta é no sentido de ir diminuindo. Sim. Assim serve para o desemprego, assim serve para a nota do IDEB do ensino médio, no sentido de melhorar a meta. Então, este é o planejamento de médio prazo. O Mauro me perguntou sobre o planejamento de longo prazo. A partir de agora, Mauro, a partir desse mês, nós começamos a desenhar um projeto em que vamos trabalhar no ano que vem inteiro para fazer uma agenda 25-40, ou seja, o que queremos para o Brasil até 2040. E isso é um legado que o nosso ministério quer entregar. E vamos aí no sentido, não ouvir só a sociedade, os movimentos sociais. Aí nós vamos querendo ouvir as academias, a imprensa, os setores, advogados, médicos, enfim, os conselhos. Nós vamos ouvir a juventude, vamos ouvir durante o ano inteiro de 2024 e prepararmos, não todo, porque a gente tem que mandar depois para o Congresso Nacional. Queremos estar aprovado até o final de 2024 essa agenda 25-40. Muito bem. O PPA que a ministra se refere é o plano plurianual, ou seja, é todo o arcabouço aí orçamentário para o país no ano que vem. Ministra, caminhando para o fim, vou pedir só para a gente fazer um pouco mais rápido aqui, que o nosso tempo está estourando. Foi anunciado também o aumento do salário mínimo de 7,65%, que vai passar de R$ 1.320 para R$ 1.421, um avanço de R$ 101. O que significa, o que representa esse aumento do salário mínimo, ministro? Bom, primeiro é uma estimativa, mas não pode ser menor que essa, porque tem uma regra agora que foi imposta, nós nos impusemos, que é o aumento da inflação mais o crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Isso chegou nesse valor de 1.421, mas quem vai bater o martelo o ano que vem é o presidente da República, pode ser um pouquinho a mais, aí é uma discussão a ser feita se tiver espaço. Isso significa tudo que este governo se propõe, Diego. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Se nós pensarmos em números, todos os números mostram isso. A forma que nós temos de diminuir essa desigualdade é fazer com que aquele que trabalha seja valorizado, né? Ganharás o pão com o suor do seu trabalho. E o trabalho precisa ser remunerado de forma digna. Claro que a gente tem que pensar no empresariado, no comerciante, que tem que ter condições de pagar. Se ele não tiver condições de pagar, ele vai pagar na informalidade, esse trabalhador perde a carteira de trabalho, perde os benefícios sociais, os benefícios previdenciários. Mas diante desse cenário, dessas regras, é nosso esforço, portanto, é nossa obrigação minha, do ministro Haddad, a já achar recurso no orçamento e pagar esse salário mínimo. E nem que a gente tenha que tirar de outras despesas. Isso significa um PIB maior de 3% que nós queremos ter o ano que vem. Uma das razões do crescimento do PIB, que você me fez essa pergunta no início da nossa conversa, porque esse PIB de 3%, ele foi justamente por causa desses programas sociais. Quando nós temos o recurso, cada R$1 ou R$10 que vai para os mais pobres, ele é
ele é triplicado, isso não é número aleatório, ele é revertido 3 vezes, porque ele não poupa, ele não tem condições de poupar, ele joga lá no supermercado, no tênis para criança, no material escolar para o seu filho, ele compra um remédio que às vezes não tem na farmácia popular, no posto de saúde. Então esse dinheiro todo é revertido a favor do comércio, da indústria, do agronegócio, que gera mais emprego, mais renda e, portanto, mais crescimento para o Brasil. Ministra, reforma tributária, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, esteve aqui recentemente, ele cravou uma data aqui para o nosso ouvinte, disse que entre os dias 4 e 5 de outubro, reforma tributária estará aprovada no Senado Federal e até o final do ano a promulgação da nova reforma. A gente sabe a importância de se aprovar reforma estruturante no primeiro ano de governo. A senhora está otimista? Muito, eu acompanho isso há 30 anos e nunca vi um ambiente tão favorável. Essa é uma reforma do Brasil, não é reforma do governo, não é reforma do Congresso. O Congresso encampou para si, ela está madura, foram 8 anos no Senado, eu acompanhando isso no Senado Federal, o Senado amadureceu. A nossa expectativa é que seja aprovada no Senado em outubro, volte para a Câmara para as alterações serem analisadas e até o final de novembro ou início de dezembro, aí tanto faz, porque ela só começa a produzir efeitos em 26 oficialmente, mas já quero dizer que embora oficialmente seja em 26, já o ano que vem ela tem efeitos indiretos e imediatos. A única forma do Brasil crescer de forma sustentável e duradoura, portanto permanente, é através de uma reforma tributária e através desta reforma tributária. Ela é a salvação da lavoura, como diz na minha terra, ou a única bala de prata que o Brasil tem para garantir dignidade para sua gente. E a aprovação melhora o ambiente de negócio como um todo e a percepção da economia brasileira também. Ministra, a última pergunta, reforma administrativa. A senhora também já chegou a comentar em entrevistas anteriores que a senhora vê espaço sim para essa discussão avançar no Congresso. A gente sabe que o atual governo tem alguns setores que são muito resistentes a uma reforma administrativa. A senhora vê espaço para se haver aí uma negociação do Executivo com o Congresso e avançar uma reforma administrativa? Sim, eu vejo, Diego, mas eu vejo isso mais para o início do ano que vem. Assim, nós temos que tomar cuidado. Veja, nós estamos falando de uma reforma que levou 30 anos e ainda não aconteceu, que é tributária. Nós temos uma série de medidas da pauta fiscal e econômica para serem aprovadas, além das próprias pautas de interesse dos próprios parlamentares, de iniciativa do Congresso, que é natural. É só para que uma reforma não atrapalha a outra. Acho que esse é o momento interno do Executivo e Legislativo dialogarem, que reforma essa que nós precisamos para o Brasil, trazendo algo que eu acho que ainda não consta nessas reformas e que precisa constar, que é esse mundo digital, onde está a ciência, tecnologia e inovação na reforma administrativa. Como fazer, né, uma reforma administrativa que diminua o custo da máquina pública, trazendo a nosso favor este mundo hoje da tecnologia, que pode vir com uma grande ferramenta para a gente economizar de um lado, cortar gastos de um lado, para que esse dinheiro possa reverter em políticas públicas necessárias, saúde, educação, segurança pública, moradia, enfim. Muito bem. Essa foi Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, que gentilmente veio aqui até os estúdios da Nova Brasil, Brasília, para essa entrevista exclusiva para você, ouvinte da Nova Brasil. Ministra, muito obrigado, um excelente resto de semana, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Volto com vocês, Mauro, Ana.